Pronto, o capítulo 13, né, é o sistema sensorial, conexão com o mundo, ou seja, os sentidos. Nesse capítulo você vai analisar visão, toda característica com relação ao olho humano, né? Você vai identificar nesse processo de leitura as particularidades que competem, né, a esse sistema, né, e identificar alguns fenômenos com relação a eles. Por exemplo, ao você colocar um copo com água e um lápis dentro, você vai olhar que ele está partido. Isso aqui é um fenômeno óptico, né? Isso aqui é uma ilusão de ótica. Isso aqui é uma refração de dois meios. A superfície seca, o ar, sem água aqui aparentemente, e a superfície interna do copo com água. E faz esse processo de refração da luz, a chamada ilusão de ótica. É interessante quando você estiver estudando, analisar esses fenômenos com relação que nem tudo que a gente vê é o que é o coerente. Por exemplo, ao usar o meu sentido visão, se você observar a nuvem, ela tem cor. Quando vai chover, tem mais cor ainda, está escura. A nuvem branquinha, ela está lá com uma cor. Mas se eu faço uma pergunta a você, que cor é a água? Transparente, né? Acertou isso aí. E se as nuvens são vapores de água, e por que elas têm cores? Estão relacionados à questão da óptica, né? Com relação a isso. Mas se você fizer um buraquinho na cartolina, ou em um papel aí, colocar uma parte no olho e outra parte ficar sem, você vai analisar esse fenômeno. Eu costumo fazer isso nas aulas laboratórias aí com os meninos. Então, você vai utilizar as estruturas, né, sensoriais com relação ao fenômeno da questão da visão. Você vai analisar representantes, né, desse sistema, que são as particularidades ou as partes que competem o olho humano, e identificar nisso aqui, né, a indicação coerente a esse sistema. Você vai fazer uma leitura prévia com relação a isso e um exercício que eu vou passar. E você vai interagindo com relação a esses sentidos. Primeiro, você vai identificar a visão, o olho humano é o objeto de estudo. A segunda parte está relacionada a algum fenômeno também com relação ao olho humano. Depois você vai identificar olfato com relação a isso e os fenômenos existentes nesse processo. A audição, você vai identificar também nesse conteúdo, né, a orelha externa, a orelha média, a orelha interna, os ossos que compõem a nossa orelha. Você vai identificar nesse processo de leitura alguns problemas com relação à saúde, né, auricular. Você vai identificar problemas aqui como urtite, labirintite, nesse processo de leitura, fazendo o quê? Uma relação com saúde e relação também com o ambiente. O outro ponto de estudo está com o processo de gustação ou paladar. Qual é o objeto de estudo com relação a isso? A língua. Olha que curiosidade que tem aqui nessa parte dos sentidos. Cada parte da língua indica um tipo de gosto diferente. Então, esses sentidos aqui, em determinada parte dela, faz com que eu tenha uma mensagem no cérebro que refere-se a um tipo de coisa. Por exemplo, na ponta da língua a gente identifica doce. Nos lados delas a gente identifica o que é salgado. E se você fizer um teste mesmo, colocar um pouco de açúcar no meio da língua lá, pode fazer isso em casa, você não vai perceber logo. Mas se você colocar na ponta da língua, você vai perceber que é doce. Do mesmo jeito você dá com sal. Então, a língua, nesse processo de gustação, ele também faz parte dos sentidos. A outra parte interessante, ficou aí com a carinha azeda, imagina aqui com esse maracujá aqui na figura do livro, fosse um limão, né? Você já desenvolve aí as glândulas salivares. Imagina agora você nesse momento chupando um limão bem azedo. Aí, ó, desenvolveu as glândulas salivares, né? Elas já passaram a salivar. Observe outro fator também desse dos sentidos que você vai fazer a leitura, é o tato.
né? Você vai se deparar com uma questão interessante relacionada ao sentir. Ao tocar em um tijolo, você vai ver que é uma superfície áspera. A tocar num lençol ou numa toalha de algodão, você vai ver uma superfície macia. E observando o tato, o objeto de estudo será o quê? A pele, a derme. O maior órgão do corpo humano é a pele, né? A pele, ela está distribuída no nosso organismo, né, por inteiro, desde o couro cabeludo até a sola do pé. É o maior órgão do corpo humano e ela é responsável por receber os estímulos. O tato é a primeira parte dessa sensação. O frio, o calor, tudo é sentido pela pele. Imagine só você tirar a sandália e caminhar aí na rua ou em cima das britas. Você vai identificar logo, né, que a pele ela vai fazer esse processo de transmissão do meio externo para o meio interno. Então, pessoal, quando estiver no decorrer do estudo com relação aos sentidos, observem os órgãos que fazem parte, a função de cada um e as particularidades com as suas curiosidades. E lembrando, todas essas ações estão relacionadas ao bom funcionamento de uma única coisa, que era o outro capítulo que eu não passei para vocês, mas já trabalhei anteriormente. O cérebro e os neurônios, né? Quando ele funciona bem, quando o cérebro funciona bem, a gente recebe todos os estímulos, né? Isso também quando o nosso organismo funciona bem. Lembra quando eu falei com uma lesão na medula, né, óssea, ali na coluna vertebral, foi em aulas anteriores que a gente estava tratando sobre neurônio, e com relação a algumas substâncias químicas que destrói essa comunicação, uma lesão na coluna, aí vai fazer com que esses sentidos eles passem a serem percebidos de modo deficiente do nosso organismo. Então, o sistema sensorial tem que ter uma conexão perfeita com o mundo, porque se houver qualquer problema, vai relacionar a dificultar o desenvolvimento interessante desse belo sistema, que faz com que a gente sinta os gostos, sinta os cheiros, né? Sinta as sensações boas, como friozinho, como lá um calor interessante. Não é isso? Então, pessoal, capítulo 12 e capítulo 13 de ciência para encerrarmos, né? E ao retornarmos à nossa próxima aula, será a prova, darei a nota e dizer quem vai fazer a recuperação da gente de uma ou duas notas que ficou por ali perdida no decorrer das unidades, tá certo? Abraço aí a todos e que seja produtivo. Faça uma boa leitura. Qualquer dúvida que você tiver, curiosidade, tudinho, só é mandar aqui no zap no privado e a gente interage com vocês na hora que a gente perceber que a mensagem chegou e por ordem de chegada dela, tá certo?